Buen día. El mensaje que traigo esta mañana A mensagem que vos trago esta manhã probablemente será incompleto. provavelmente será uma mensagem que fica incompleta. Seguro también que podréis añadir más cosas vosotros. Seguramente que podereis acrescentar vós mesmos mais coisas. Es muy probable que haya también parte de mi sensibilidad o de mis preocupaciones, É muito provável que exista parte da minha própria sensibilidade e das minhas preocupações nela, pero también creo que habrá algo de Dios para vosotros. mas seguramente haverá algo da parte de Deus para vós. Y quiero compartir con vosotros la historia de la más oscura o las más oscuras de la vida de David cuando pecó con Betsabé. E quero compartilhar convosco aquela história provavelmente mais obscura da vida do rei David quando ele pecou com Betsabé. Me vais a perdonar porque no voy a ir desde el principio. Vais perdoar-me, mas eu não vou poder iniciar a história desde o princípio. Quiero decir que el que no conozca la historia probablemente se va a quedar con menos entendimiento. Provavelmente aquele que não conheça toda a história provavelmente ficará com menos entendimento da mesma, Porque es una historia y es un mensaje orientado especialmente para los pastores y líderes. porque é uma história e é uma mensagem que está orientada principalmente e primordialmente para os pastores e para a liderança. Y también porque son dos capítulos muy largos. No lo vamos a leer. E também porque está aqui em 2 capítulos bíblicos que são bastante amplos, bastante largos. La historia es la siguiente. A história é a seguinte: David David, se quedó en el palacio em vez de ir à luta, ficou no palácio y se enamoró de una mujer. e aí ele apaixonou-se por uma mulher. Esa mujer estaba casada, Essa mulher era uma mulher casada, la tomó para sí, ele tomou-a para si, durmió con ella dormiu com ela y la despidió. e depois em seguida despediu-a. Descubrió que estaba embarazada E descobriu que ela tinha ficado grávida. y para ocultar su pecado E para tratar de ocultar o pecado, llamó mandar a su marido que estaba en la guerra, mandou chamar o seu marido que estava na luta, na guerra, trató de emborracharlo e tratou de fazer com que ele se embebedasse, para que una vez borracho fuera a dormir con su esposa. para que uma vez depois de estar bêbado fosse à sua casa e dormisse com a sua esposa. Como no había pruebas de ADN, era muy fácil ocultar, no saber quién era realmente el hijo. Naquele tempo, como não havia provas de ADN, seria muito simples ocultar para saber verdadeiramente de quem era o filho. Lo que pasa es que David no contaba con que Urías era más íntegro, borracho, que David sereno. Mas David não contou com a prerrogativa de que Urias era mais íntegro estando bêbado do que David não o estando. Entonces no fue a dormir con su esposa. E então Urias não dormiu com a sua esposa. David entonces mandó a Urías al lugar más peligroso de la batalla, Então David enviou a Urias para o lugar mais perigoso na batalha, donde fue muerto, onde ele foi morto. y tomó ya entonces para sí a la viuda. E então ele tomou para si mesmo a viúva. Esto ofendió a Dios. E isto causou uma ofensa a Deus. Entonces Então Natán, el profeta, veio Natã, o profeta, y vino a descubrir su pecado. veio a David para descobrir-lhe o seu pecado. Pero vamos a empezar con esta primera parte. Mas vamos começar com desde este ponto, desta parte. Si estuviéramos en un juicio, Se nós estivéssemos num juízo, num julgamento, pues, perdão, para juzgar cuál era el pecado de David, para julgar qual era o pecado de David, hay que contar con los agravantes y con los atenuantes. tínhamos que tomar em conta aquilo que podemos considerar como agravantes e como atenuantes. Voy a empezar con los atenuantes de David. E vou começar pelos atenuantes de David. Casi todas las personas cuando hablan de esta historia, Quase todas as pessoas, quando falam acerca desta história, yo también he predicado así, e eu também já prediquei dessa forma, casi enfocamos todo el problema en que en vez de ir a la guerra se quedó en casa. quase todos nós focamos que o problema foi que, em vez de ter ido à peleja, ficou na sua casa. Pero realmente
los pecados más graves de David no fue ese, y luego lo vamos a mirar. Mas na realidade não foi esses os pecados mais graves de David, e isso já o vamos ver mais à frente. Si pusiéramos un nombre a esta prédica, Se pudéssemos colocar um título nesta pregação, los pecados de un líder. podíamos colocá-lo como Os Pecados de um Líder. ¿Cuál es para mí el mayor atenuante de la vida de David para haber cometido este pecado? Qual é a atenuante da vida de David que pudesse levar a cometer este pecado? Él no había conocido el amor romántico. Ele não tinha conhecido aquele amor romântico. En su vida azarosa, Na sua vida, su vida azarosa, no sé, pues, complicada, de guerra. na sua vida bastante complexa, No había conocido el amor romántico. não tinha tido o conhecimento do amor romântico. La mayoría de las personas o de los pastores que caen, digamos, en desgracia después de mucho tiempo de liderazgo, A maioria dos pastores que caem muitas das vezes em desgraça depois de muito tempo de estar em liderança es porque tienen fallas de carácter o vacíos. Porque hay heridas, ¿cómo he dicho? há falhas de Fallas de carácter vazios, y vacíos falhas no seu carácter e vazios que cuando uno es joven de quando eram jovens, no se pueden de alguna forma controlar. quando uma pessoa está num estado da sua juventude pode controlá-los de alguma maneira. Pero después de mucho tiempo, la vida, con los desgastes de la vida, Mas depois de passar já muito tempo na vida e com os próprios desgastes da vida, las grietas o las fallas del carácter se hacen más evidentes. as gretas ou essas falhas de carácter tornam-se evidentes. Por eso dice la palabra de Dios Por isso a palavra de Deus diz que miremos cómo edificamos. que olhemos e vejamos nós como edificamos. Si edificamos con materiales malos, Se edificamos com materiais que são maus, el tiempo o tempo y las pruebas e as provas van a evidenciar esas fallas. vão evidenciar a obra, essas falhas na obra. David tenía una falla, David tinha uma falha. que era un romántico. Ele era romântico por natureza. Era un hombre enamoradizo. Era um homem que facilmente se apaixonava. La vida no le permitió conocer el amor romántico. A vida, no entanto, não lhe permitiu que ele conhecesse o amor romântico. Esto es una interpretación mía, pero es también válida. É uma interpretação minha, mas também é válida. Si es respaldada por Dios. Se Deus a respalda. Él tuvo dos esposas oficiales, digámoslo así. Ele teve duas esposas, dois casamentos oficiais, Luego tuvo más esposas, pero tuvo dos oficiales. mas houve duas que foram oficiais. Teve mais, mas houve duas, no entanto, que foram oficiais. La primera fue una mujer con la que se casó y fue un matrimonio político. A primeira foi um casamento político. Essa mulher com a que ele se casou foi um casamento político. Nosotros que tenemos en España una monarquía, Nós que temos em Espanha uma monarquia, sabemos lo que es eso. sabemos perfeitamente o que é isso. Sabemos los reyes que tienen que casar con personas que no aman, pero tienen que ser de la realeza. Sabemos que os reis têm que se casar com pessoas que não amam, mas elas têm que pertencer à realeza. Y luego pues viven una vida aparente, E, no entanto, eles passam a viver a sua vida de uma forma aparente. pero no se aman. Mas, no entanto, não se amam. Y David, para poder medrar o para poder crecer o para poder entrar en la línea sucesoria, E David, Se casou com a para hija del rei. poder progressar e para entrar nessa linha sucessória, casou-se com a filha do rei Saul. pero no se amaban. Mas, no entanto, não se amavam. Era evidente. Era evidente que eles não se amavam. Ella juzgaba a David y respaldaba más la política errónea de su padre. Ela dava respaldo à política errada do David, do seu pai, e a David, no entanto, como que o desprezava. La segunda esposa de David A segunda esposa de David fue una viuda rica. foi uma viúva que era rica. Él estaba en el desierto y estaba perseguido por Saúl. Ele encontrava-se a ser perseguido por Saúl, estava no deserto, Y tenían fame, tenían hambre. e eles tinham fome. Y había una mujer que era Abigail. Bueno, no voy a contar la historia entera, pero él tenía esposo, pero quedó viuda. Havia uma mulher que era Abigail, que tinha um esposo, mas ficou viúva, Y él se la llevó como esposa, e ele então tomou-a como para sua esposa, porque ella tenía hacienda. porque ela tinha fazenda. Yo creo que David
no conoció por su vida el amor romántico. Eu posso e creio que David, durante todo esse período, não teve oportunidade de conhecer esse amor romântico. Pero un día estaba paseándose por el palacio Mas num dia no qual se passeava pelo seu palácio, y ahí vio a aquella mujer. e aí ele viu aquela mulher. No había política por medio. Não existia nenhuma política No no había meio, una necesidad económica. não havia nenhuma necessidade Pero económica, era alguien que respondía a sus ideales emocionales. e aquilo era uma coisa que respondia aos seus ideais Casi emocionais. siempre pues lo llevamos a un extremo, la vio desnuda y no somos tan básicos los hombres, aunque somos básicos, pero no vamos a pensar que todo era sexo. Quase sempre levamos as coisas ao extremo, simplesmente dizer que porque a viu nua, a atraiu, não, porque nós não somos tão básicos como homens, que temos a tendência de levá-lo a essa área do sexo, mas não. Cuando llegamos a cierta edad, Quando chegamos a certa idade, nos sigue gustando el sexo, continuamos a gostar do sexo, pero buscamos más otro tipo de emociones románticas e intercambio de emociones más profundas. mas quando chegamos a uma certa idade buscamos outro tipo de emoções, umas emoções mais românticas e bastante mais profundas. Él se enamoró. E ele então apaixonou-se. En España diríamos se enamoró hasta las trancas. Em Espanha diria-se enamorou-se até às trancas, não tem tradução. Yo no quiero quitarle responsabilidad a David, simplemente digo que él se enamoró. Não quer retirar qualquer de responsabilidade sobre o seu ato a David, simplesmente quer dizer que ele apaixonou-se. Necesitaba conocer a alguien, un alma gemela con el que pudiera compartir y sentirse identificado. Ele necessitava conhecer essa alma gêmea com a qual eu possa compartilhar e sentir-se identificado. Y a partir de ahora podríamos predicar a los matrimonios, pero no lo vamos a hacer. No es- E a partir de agora podíamos dirigir a pregação aos matrimónios, mas não o vamos fazer. ¿Cómo tenemos que hacer para que nuestro matrimonio no sea ni político ni Como teríamos que económico, fazer para que o nosso matrimónio não fosse de conveniência política nem conveniência sino que también económica? haya una compenetración? Senão que também pudéssemos ter uma compenetração na mesma relação matrimonial. En España decimos que después de la penetración tiene que venir la compenetración. Em Espanha costumamos dizer que depois da penetração tem que vir a compenetração. Entonces, hermanos, Então, irmãos, David cayó de la gracia de Dios. David caiu da graça de Deus. Pero ¿cuáles son los pecados reales de David? Mas quais são os pecados reais da vida de Que se David? enamoró, Que se apaixonou? que se llevó a una mujer que no le correspondía. Que tomou a Cierto. mulher que a ele não lhe correspondia? Pero yo quiero hablar de otros pecados que quedan de alguna forma ocultos. Mas eu quero falar de outros pecados que de alguma maneira parece que ficam ocultos. Él llegó a una altura, a una posición Ele chegou a uma posição, a um lugar de relevância que él creía que él se había vuelto, tenía la sensación de que era impune. que ele mesmo tinha a sensação de que ele era impune, que estava sobre todas as coisas. Yo he visto muchas personas, muchos líderes que están en el liderazgo y creen que son impunes. Eu já via muitas pessoas que estão na liderança e eles mesmos acreditam que são impunes. Hacen muchas cosas, Fazem muitas coisas, tienen libertad para hacerlas, têm a liberdade para as fazer, tienen un lugar y una posición de autoridad, têm um lugar e uma posição de autoridade, y en ese uso de la autoridad e nesse uso de autoridade hacen abuso de autoridad. eles praticam o abuso da autoridade. Entonces él hizo abuso de autoridad. Assim que David fez abuso da autoridade. Él creía que podía disponer de vidas y de haciendas. Ele pensava e acreditava que ele podia dispor das vidas e das fazendas. Él creía que podía cometer pecados horribles y podía tener el poder y la autoridad para poder cubrirlos. Ele acreditava que podia ter praticado pecados horríveis e ter o poder e a autoridade para os ocultar. Él tenía las influencias del poder Ele tinha as influências do poder y tenía el poder de las influencias. e também tinha o poder das influências. Él podía usar todos los resortes del Estado Ele podia usar todos os recursos do Estado para protegerse de sus errores. para ele mesmo autoproteger-se dos seus erros. Él creía que podía usar a las personas, Ele acreditava que poderia usar as pessoas, que podía usar las leyes,
que podia usar as leis, que podía usar la estructura del gobierno, que podia usar a estrutura do governo, que podía usar las autoridades que podia usar as autoridades colocadas, y que todo eso podía quedar perfectamente escondido porque él había llegado a una posición en que se creía que estaba por encima de la ley. e que os seus erros podiam ficar perfeitamente escondidos porque ele acreditava que estava por em cima da própria lei. Tristemente, a veces me ha tocado trabajar y trabajo a veces con pastores y con líderes que han caído en desgracia. Tristemente, tenho que tratar com pessoas da liderança, pastores que caíram em desgraça. Hay algunos que han cometido el pecado de fornicación, Alguns, inclusive, que cometeram o pecado da fornicação. pero los que realmente, la mayoría de los que han caído son los que han creído que estaban por encima de Dios y de la ley. Mas realmente aqueles que caíram são aqueles que pensavam que estavam por em cima de Deus e da lei. Que se olvidaron de ese versículo que dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Que esqueceram-se daquele versículo que diz: não te enganes, Deus não pode ser burlado. Que se olvidaron de aquel versículo que dice que el que hace tropezar a uno de mis pequeños es mejor que se ate una rueda de molino al cuello y se eche al mar. Que se esqueceram daquele versículo que aquele que faz tropeçar um dos meus pequenos é melhor que se ate uma mó de moinho que se tira ao mar. Se olvidaron de lo que el Señor le dijo a los fariseos diciéndoles que se han olvidado de la justicia. Esqueceram-se daquele versículo no qual Jesus confronta os fariseus, dizendo-nos que eles tinham esquecido da justiça. Dice que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. E disse-lhes que se a vossa justiça não for maior que a dos fariseus, não entrareis ao reino dos céus. Y hay pastores que han llegado a una posición, líderes que han llegado a una posición de autoridad y se han olvidado de llevar las cargas de los otros, sino que imponen cargas pesadas a otros. E há líderes que chegaram e pastores que chegaram a um ponto de autoridade em que eles se esqueceram que em vez de terem que levar as cargas dos outros, colocam cargas pesadas sobre os ombros dos outros. No sirven a la iglesia, se sirven de la iglesia. Não servem à igreja, que no entanto servem-se da igreja. No interceden por el pueblo, sino que se usan del pueblo. Não intercedem pelo povo, senão que eles mesmos fazem uso do povo. Ahora decimos, bueno, pero esto son cosas que no pasan. Sí pasan. Y pasan porque el diablo mete esto de contrabando en nuestros corazones. E podemos pensar e dizer, não, mas estas coisas não ocorrem. Mas sim ocorrem porque veio o inimigo e coloca de contrabando estas coisas nos nossos corações. Y además creemos que como Dios es tan bueno y yo soy tan necesario para Dios, E depois começamos a pensar, mas Deus é tão bom e eu sou tão necessário para com Deus. yo te voy a decir una cosa que me ha ayudado a ser un poquito más humilde. Eu quero dizer-te uma coisa que me ajudou a mim a ser um pouco mais humilde. Cuando yo vine a este mundo, Quando eu vim a este mundo, el mundo ya existía. o mundo já existia. Cuando yo me vaya, Quando eu me vá deste mundo, el mundo seguirá funcionando. o mundo continuará a existir e a funcionar. Y a lo mejor incluso mejor que conmigo. E provavelmente continuará melhor do que comigo. El problema es que creemos que cuando nosotros llegamos al mundo, O problema é que nós acreditamos que quando nós chegamos ao mundo, el mundo fue cuando llegó el Renacimiento. parece que trouxemos o renascimento a este Y mundo. cuando nos marchemos, como que el mundo no va a seguir E adelante. parece que quando nós deixamos de estar no mundo, então parece que o mundo vai deixar de continuar em frente. No es cierto. Mas isto não é certo. A lo mejor tu viuda se casa con otro hombre más joven. Mejor que tú. Provavelmente a tua viúva vai se casar com outro melhor e mais jovem. Es así de dura la vida. Pero es así. A vida é assim, dessa forma tão dura, mas é assim. Por lo tanto, hermanos, portanto, creer como David, que él era el centro del universo, Crer como David que ele era o centro do universo, yo soy el que soy, e dizer, bom, eu sou aquele que sou, y haga lo que haga, e faça aquilo que faça, no va a pasar nada. não vai acontecer nada, Y si hago algo malo, e se faça alguma coisa mal, tengo el poder para enmendarlo. tenho o poder de emendá-lo. Se equivocó que había alguien vigilando sobre los que vigilan. Ele enganou-se e esqueceu-se que existia alguém a vigiar aqueles que vigiam. Porque encima el que vela, Porque por cima daquele que vela, hay uno que vela más arriba. há um que vela ainda mais acima. Y él se olvidó de que Dios estaba velando, E ele esqueceu-se de que Deus velava, de que él veía a los débiles,
que Deus olhava e via os mais débeis, a los maltratados, aqueles que estavam a ser a maltratados, los oprimidos, aqueles que estavam a ser oprimidos, a los instrumentalizados. aqueles que estavam a ser instrumentados. No tenemos autoridad de instrumentalizar a nadie. Não temos autoridade para utilizar pessoas e instrumentá-las. No tenemos derecho a quitar la dignidad a nadie. Não temos o direito de retirar a dignidade a ninguém. Jamás el Señor le quitó la dignidad a ningún hombre. Jamais Deus, o Senhor, retirou a dignidade a qualquer Él homem. nos devolvió la dignidad que el pecado nos había quitado. Ele devolveu-nos a dignidade que o pecado nos tinha tirado. Ahora, el pecado más grande que quizás, o bueno, el error o la consecuencia más grave de David, A consequência mais grave sobre a vida de David, que perdió la capacidad de introspección. ele perdeu a capacidade de efetuar introspeção na sua vida. Ayer compartía que el pecado más grande, uno de los pecados más grandes de la iglesia es la superficialidad. Ontem compartilhava acerca disso. Um dos maiores pecados que existe na igreja é a superficialidade. Ser incapaces de tener introspección. Significa ter uma incapacidade de fazer introspeção. Pero si conocemos la vida de David Mas conhecermos a vida de David y conocemos sus salmos, e conocemos los salmos, por ejemplo, conhecemos os anos, podemos salmos, os salmos, perdão. los salmos, podemos encontrar en la Biblia alguien con mayor sensibilidad que David. Es difícil. Poderemos encontrar na Bíblia alguém que manifestasse maior sensibilidade do que David? Sensibilidad con las personas, Sensibilidade para com as pessoas, sensibilidad para con Dios, sensibilidade para com Deus, sensibilidad para la música. sensibilidade, por exemplo, para a música. Las últimas palabras de David: As últimas palavras de David: el Espíritu de Dios ha hablado por mi boca. o Espírito do Senhor falou pela minha Esas boca. son las últimas palabras de David. Essa foi as Las suas más últimas importantes, palavras. David. As palavras mais importantes de David. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible que un hombre con tanta sensibilidad pueda convertirse en una persona tan lerda, tan obtusa? Como é que é possível uma pessoa com tamanha sensibilidade possa se converter numa pessoa tão ténue, tão obtusa? Cometer unos pecados tan graves y no tener la sensibilidad de horrorizarse al ver los errores que cometió. Tendo cometido esses pecados tão graves, não ter tido a sensibilidade para ficar de forma horrenda diante deles. Yo lógicamente, como entendéis, trabajo con personas que han fracasado en su ministerio. Obviamente, como podeis entender, eu trabalho com pessoas que fracassaram no seu ministério. Y probablemente, eventualmente, puede ser que también me pase a mí. E, eventualmente, isso também pode passar-me a mim. A veces caer en la dureza de corazón de ser incapaces de ver nuestros propios errores. Por vezes cair na dureza do nosso coração, de ser incapazes de ver os nossos próprios erros. Hay algunas personas que creen que todo el mundo se equivoca. Há algumas pessoas que eles pensam que o erro está em todos os demais. Yo les digo, es posible, É possível que eles errem e estejam errados. pero tú no podrías ni siquiera dar la hipótesis lejana de que tú también puedas estar equivocado. Mas será que tu não poderias dar essa hipótese, nem que fosse longínqua, de que tu também estás errado? David se quedó ciego, David ficou cego, insensible. ficou insensível. Entonces vino Natán Então veio o profeta y Natã. Natán le contó una historia. E veio Natã e contou-lhe uma história. Le dijo, había dos hombres, Havia dois homens, uno muy rico um rico y uno muy pobre. e um muito pobre. Uno tenía muchas ovejas Um tinha muitas ovelhas y otro hombre solo tenía una sola oveja. e outro homem tinha uma só ovelha. Y el hombre rico quería hacer una fiesta para sus amigos. E o homem rico desejava fazer uma festa para com os seus amigos. Y en vez de tomar las ovejas de su rebaño, E em vez de tomar ovelhas do seu rebanho, tomó la oveja del hombre pobre. então foi e tomou a ovelha do homem pobre. Entonces le brotó el pecado más propio de las personas que ocultan su pecado, que es la hipocresía. Então brotou-lhe de David o pecado mais próprio das pessoas. Perdão? No sé qué he dicho, pero Eh, o sea, el pecado más propio de las personas que están ocultando su pecado, O pecado mais próprio das pessoas que ocultam o seu próprio que se llama pecado, hipocresía. que é a hipocrisia. Se convirtió en un hipócrita. Ele converteu-se num hipócrita. David es un hipócrita. David é neste momento um hipócrita. Yo le vi como en mi espíritu como un hombre enamorado
débil por su falta de cariño, pero se había convertido en un monstruo. Eu vi pelo meu espírito um homem apaixonado com essa debilidade porque necessitava carinho, mas depois Se ha convertido num converteu-se monstro. num monstro. Estaba lleno de hipocresía. Ele estava cheio de Y de hipocrisia. repente cuando le cuentan esa historia, E de repente, quando lhe contam essa história, se levanta então levantou-se, y dice, ese hombre es digno de muerte. então disse: esse homem é digno de morte. Y tiene que pagar 4 tantos por esa oveja. E tem que pagar 4 vezes o valor dessa ovelha. Entonces Natán le dijo, ese hombre eres tú. Então Natã disse-lhe: bom David, esse homem és tu. Y como ayer compartía Ramón, la diferencia entre otros hombres y él es que él tuvo la capacidad de humillarse delante de Dios. E tal como compartilhou o pastor Ramon ontem, ele diferenciava-se dos outros homens porque ele teve a capacidade de se humilhar diante de Deus. Entonces Natán le dijo, Então Natã disse-lhe: no vas a morir, não vais a morrer, pero sí vas a pagar 4 tantos. No le dijo eso, pero lo digo yo, porque lo dice la palabra de Dios. ele não disse isso, mas disse: mas sim, vais ter que pagar essas quatro A vezes. veces decimos que la vida de David fue perdonado y punto. No fue así. Muitas vezes dizemos: bom, David foi perdoado e já está, mas não foi realmente assim. Fue perdonado, pero tuvo una vida muy complicada después de aquel error tan grande. Ele realmente recebeu o perdão, mas no entanto a sua vida tornou-se bastante complicada depois daquele erro tão grande. Él tuvo que pagar 4 tantos por la vida que había robado. Ele teve que pagar essas 4 vezes pela essa ¿Cuáles vida que fueron, tinha los, roubado. ¿Cuáles fueron los 4 hijos que murieron violentamente, David? Quais foram os 4 filhos de David que morreram violentamente? Bueno, violentamente el hijo de Betsabé, fruto de su pecado. O filho de Betsabé, que foi fruto do seu pecado. Amnón, que era el primogénito. Abnão, que foi o primogênito. Adonías. Adonias. Vamos a leerlo porque no me acuerdo. Vamos a lê-lo porque já não me recordo de todos. Dice, los hijos que nacieron en Hebrón. Dice, nacieron los hijos de David en Hebrón, su primogénito Amnón. Seu primogênito Abnão. ¿Cómo murió Amnón? Como é que morreu Abnão? Amnón se encaprichó de una de las hijas de David. Abnão, ele Se enamorou. teve o capricho de apaixonar-se por uma das filhas de David. La violó Violou-a y luego la despreció. e depois desprezou-a. Eso para los jóvenes que se creen que cuando uno está enamorado todo vale. Isso também para os jovens que acreditam que quando nós estamos apaixonados vale tudo. Se acostó con ella y la despreció. Foi-se deitar com ela e depois desprezou-a. Y Absalón lo mató. E Absalão, o seu irmão, matou-o. El otro era Absalón. O outro foi Absalão. Dice aquí la palabra de Dios que otro de los hijos que le nació fue, dice el tercero, fue Absalón, hijo de Maaca. E o terceiro filho foi Absalão, filho de Maaca. ¿Cómo murió Absalón? Como é que morreu Absalão? Acordaros, enredado su cabellera en una encina, Como ficou com os seus cabelos enredados numa árvore de una rebelión, por causa de uma rebelião y fue asaeteado por el general del ejército de David. e depois morreu através das setas Uma do forma general violenta. de David, do exército de David. Casi siempre nosotros hacemos responsable a Absalón de su rebeldía, Quase sempre nós responsabilizamos Absalão da sua própria rebeldia, pero el verdadero instigador de la rebelión de Absalón contra David mas o verdadeiro instigador da rebelião de Absalão contra o seu pai David fue Aitofel. foi Aitofel. Y Aitofel era el abuelo de Betsabé. E Aitofel era o avô de Betsabé. Nunca le perdonó a David que matara a su yerno Urías. Ele jamais perdoou a David que ele tivesse enviado à morte o seu genro a El Urias. pecado no es gratis, hermanos. O pecado não é grátis. Entonces murió el hijo de Betsabé, Morreu então o filho de Betsabé, murió Abnón, el primogénito, também morreu Amnão, o por mano primogênito. de Absalón. Murió Absalón por su rebelión, Absalón por su rebelión. por Aitofel. Incitado por Aitofel. Y por último murió Adonías. E por último morreu Adonias. Adonías era el legítimo heredero de la corona. Era o legítimo herdeiro da coroa. Cuando Salomón fue nombrado rey, Quando Salomão foi nomeado rei, Adonías fue y le dijo a Absalón, bueno, le dijo mejor a Betsabé, foi e disse-lhe a Betsabé: sabes que yo era el legítimo rey.
Disse-lhe, tu sabes que eu era o legítimo rei, pero por las circunstancias sé Mas- que no voy a reinar. mas pelas circunstâncias eu sei que não vou reinar. Pero te voy a pedir una pequeña cosa, Mas eu vou pedir-te algo muito pequeno, que me des a esta hija del rey porque quiero casarme con ella. que me possas dar esta filha do rei porque eu desejo casar-me com ela. Y dijo Betsabé, "Bueno, está bien". E então Betsabé disse, ok, está bem. Cuando se lo dijo a Salomón, el rey, Quando Betsabé o comunicou ao seu filho Salomão, que era o rei, dijo, no, Adonías lo que quiere es casarse con esta porque también quiere el trono. disse-lhe, bom Salomão, ele quer casar-se com esta porque na realidade ele quer o teu trono. Mandó al general y lo mató a Adonías. Então Salomão mandou o general e ele matou Adonias. No murió, pero los 4 tantos tuvo que pagarlos con creces. David não morreu, mas essas 4 vezes ele teve que pagá-las com juros. Creemos que el abuso de autoridad, creemos que el abuso de autoridad, Queremos que o abuso da autoridade, creemos que el uso del ministerio para nuestro beneficio, queremos que o uso do ministério para nosso próprio benefício, creemos que el hecho de sentirnos impunes porque nos refugiamos detrás de una careta de espiritualidad, queremos que creemos que somos impunes, creio que somos impunes porque refugiamos atrás de uma máscara de espiritualidade. En España ha habido mucha corrupción, como sabéis, en el mundo político. Em Espanha houve muita corrupção no mundo político, como provavelmente todos sabeis. Y la mayoría creían que eran impunes E a maioria destes políticos eles acreditavam que estavam impunes, porque podían meter la mano en la bolsa porque podiam colocar a mão na bolsa, na fazenda, y luego con la otra cubrirlo. e com a outra mão cobrir os seus atos. Pero con Dios no se puede hacer así. Mas com Deus não podes fazer isso. Hay una época en la historia de España y creo que de Europa, Há uma época na história de Espanha, e creio que foi na história de toda a Europa, que es la segunda mitad del siglo XVIII, que é a segunda metade do século XVIII, se llamaba el despotismo ilustrado, chamava-se o despotismo ilustrado, caracterizado por reyes que se caracterizava por reis corruptos, que eram corruptos, déspotas, que eram déspotas, abusadores, abusadores, pero lo hacían con mucha elegancia. mas faziam de uma forma muito elegante. Eran muy refinados. Eram pessoas bastante refinadas. Tenían el ejemplo de la Ilustración, que era un movimiento de cultura de aquella época. Tinham o exemplo do iluminismo, que era uma cultura emergente naquela época, Las ciencias, las letras, as ciências, as letras, la música, a música, pero ellos tenían el mismo corazón corrupto. mas no entanto eles continuavam a ter aquele mesmo coração corrupto. Seguían robando, Continuavam a roubar, pero lo hacían con elegancia. mas faziam-no de uma forma muito elegante. Seguían abusando del pueblo, Continuavam a abusar o povo, pero lo hacían con toda elegancia. mas faziam com toda a elegância. Y algunos pasaron por la guillotina. E alguns desses reis foram à guilhotina. No quiero hablar sobre eso, pero quiero hablar de la justicia de Dios Eu não quero falar sobre isso, mas sim sobre a justiça de Deus. y que no hay entre nosotros despotismo ilustrado. E que não possa existir despotismo ilustrado e iluminado entre nós. Todos los que tengamos responsabilidades de gobierno, Todos aqueles que tenhamos responsabilidades de governar, hagámoslo con temor de Dios, façamo-lo com temor de Deus, teniendo que dar cuenta a Dios por nuestra gestión. sabendo que temos de dar conta a Deus pela nossa gestão. Que el ojo de Dios está observando cómo hacemos las cosas, cómo tratamos a los pequeños. Porque o olho de Deus está observando como nós fazemos as coisas, como tratamos aos mais pequenos. El ojo de Dios, que todo lo ve, O olho de Deus que tudo vê, ve si nosotros estamos ofendiendo a uno de estos más pequeños. vê se nós estamos a ofender um destes mais pequenos. Dios ve cómo tratamos a la persona débil que viene a nuestras casas. Deus vê como nós tratamos a pessoa mais débil que vem às nossas Cómo casas. usamos nuestras parcelas de poder y cómo las orientamos y hacia dónde las llevamos. Como usamos as nossas parcelas de poder e como as orientamos, qual é a direção que lhe damos. Dios te está vigilando. Deus nos está a vigiar. Dios nos está viendo. Deus nos está a ver. No hay nada oculto para Dios. Não há nada que se possa ocultar de Nosotros Deus. no podemos tapar nuestros errores por mucho tiempo. Todo lo que hacemos y más en nuestra gestión de gobierno, vamos a tener que dar cuentas a Dios. Nós não podemos ocultar os erros durante muito tempo, porque tudo Deus fará com que tenhamos que lhe dar contas e venha à luz. Entonces, simplemente acabar con eso. Simplesmente El pecado de acabar David- desta forma. el pecado de David era realmente la fornicación O pecado de David era realmente a fornicação? o fue el detonante para sacar aflorar todas sus vergüenzas.
Ou será que foi esse pecado aquilo que foi o detonador para aflorar todos os seus pecados, todas as suas vergonhas? Él era un déspota ilustrado Ele era déspota iluminado, que tuvo que pagar muy caro sus excesos. que teve que pagar de uma forma muito cara aos seus próprios Que eso no excessos. nos pasa a nosotros. Que Amén. isso não nos possa acontecer a nós. Amém?